Você foi ensinado que confiança significa saber. Saber o que vai acontecer. Saber qual caminho seguir. Saber que no final tudo vai dar certo. Mas deixa eu te perguntar com calma. Se isso fosse verdade, por que, mesmo quando você tem um plano, algo dentro de você ainda hesita? Por que a certeza às vezes não acalma, mas pesa? Você já percebeu isso na sua própria mente? A ideia de que você precisa estar pronto parece segura, parece inteligente, mas ao mesmo tempo ela te prende. Porque sempre falta alguma coisa, mais clareza, mais segurança, mais tempo, mais você. E enquanto isso, a vida vai ficando em pausa. Agora observa isso com sinceridade. Quantas decisões você já adiou esperando se sentir pronto? E o que exatamente é estar pronto? A psicologia moderna mostra algo curioso. O cérebro humano tem uma tendência natural a evitar incerteza. Regiões como a amígdala interpretam o desconhecido como ameaça, mesmo quando não há perigo real. Ou seja, não é que você não esteja preparado, é que sua mente foi treinada para desconfiar do que ainda não pode controlar. E aqui começa a virada. Nos ensinamentos do Dharma, existe uma compreensão silenciosa, mas profundamente libertadora. A vida não foi feita para ser resolvida antes de ser vivida. Ela acontece no movimento, não depois dele. O Buda, antes de despertar, não tinha todas as respostas. Ele não saiu em busca da iluminação com um mapa completo. Ele saiu com uma inquietação, com uma pergunta, com um passo. E isso muda tudo. Porque talvez confiança não seja sobre saber o caminho. Talvez seja sobre parar de exigir que o caminho se revele inteiro. Antes de você começar, respira um pouco agora. Percebe o seu corpo aí, sem tentar mudar nada. Só nota. Existe algo em você que já sabe se mover, mesmo sem entender tudo. Você já viveu isso antes, quando tomou uma decisão sem ter todas as garantias, quando começou algo novo sem saber onde ia dar. E de alguma forma você continuou. Não porque tinha certeza, mas porque deu o próximo passo. E aqui vai uma pergunta importante. E se a confiança não viesse antes da ação, mas fosse criada por ela? Pensa nisso por um instante. Não precisa responder agora. Só deixa essa ideia existir aí dentro. Porque se isso for verdade, então esperar para se sentir pronto pode ser exatamente o que está te impedindo de começar. E talvez, só talvez, nesse o próximo passo que você está evitando não precise de certeza, só de movimento. Agora, antes da gente continuar, se esse tipo de reflexão já fez alguma coisa mudar aí dentro, mesmo que seja só um pequeno silêncio diferente, se inscreve no canal. Porque o que você está ouvindo aqui não é só conteúdo, é um processo. E comenta aqui embaixo uma coisa simples. Eu começo mesmo sem certeza, mas comenta com intenção. Isso não é só um comentário qualquer. É quase como um pequeno compromisso silencioso com você mesmo. E se em algum momento esse vídeo fizer sentido para você, se aparecer o botão de like aí, deixa ele marcado. Às vezes um gesto simples assim ajuda essa mensagem a chegar em alguém que está exatamente no ponto de precisar ouvir isso. Agora volta comigo. Sem pressa. Sem tentar entender tudo. Só continua. Existe um ponto silencioso onde quase todos se perdem. E é justamente ali que a verdadeira confiança começa a nascer. Mas não como você imagina. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando construir confiança como se fosse uma certeza interna. Como se um dia finalmente acordasse e pensasse: agora sim, agora eu estou pronto. Mas isso nunca chega. E não chega por um motivo muito simples. Porque isso nunca foi confiança de verdade. Deixa eu te perguntar com calma. Você já percebeu como a sua mente sempre cria mais uma condição? Quando eu resolver isso, quando eu entender melhor, quando eu me sentir mais seguro, sempre tem um próximo degrau, sempre tem um quase. Na psicologia, isso é conhecido como um mecanismo de proteção do ego. A mente tenta evitar o desconforto criando a ilusão de preparo, mas na prática, isso só adia a vida. E talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de estar constantemente se preparando,
mas nunca realmente começando. Agora, observa isso com mais profundidade. E se essa busca por confiança for, na verdade, uma forma refinada de medo? Os ensinamentos do Dharma apontam algo muito direto. A verdadeira confiança não elimina o medo. Ela caminha com ele. Isso muda completamente a direção, porque agora não se trata mais de esperar o medo desaparecer, mas de não deixar que ele decida por você. E isso é muito mais honesto. Eu me lembro de um momento, há muito tempo, um dos meus discípulos veio até mim com essa mesma inquietação. Ele disse: "Eu sinto que estou sempre a um passo de começar, mas nunca começo." E eu perguntei a ele: "Esse passo que falta, ele realmente existe? Ou é a sua mente tentando te proteger?" Ele ficou em silêncio, e esse silêncio já era parte da resposta. Porque quando você olha com atenção, percebe que esse último preparo nunca é concreto. É sempre uma sensação, uma ideia, uma promessa de segurança que nunca se cumpre. E aqui entra algo interessante da neurociência. O cérebro humano não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te manter seguro. E segurança, para ele, significa previsibilidade. Então, qualquer coisa nova, qualquer passo fora do conhecido, vai gerar resistência. Não porque está errado, mas porque é desconhecido. Agora deixa essa pergunta ecoar um pouco em você. Quantas vezes você confundiu desconforto com erro? Quantas vezes você recuou? Não porque o caminho era errado, mas porque ele era novo demais. Respira. Percebe como isso muda a forma de ver suas próprias escolhas? Talvez muitas das coisas que você evitou não eram sinais de que não era o momento. Eram apenas sinais de que você estava saindo do conhecido. E isso, naturalmente, assusta. Mas aqui está a sutileza que poucos percebem. A verdadeira confiança não é uma sensação. É uma decisão. Uma decisão silenciosa de continuar, mesmo sem garantia. E eu sei. Isso pode parecer simples quando dito assim, mas, na prática, exige uma mudança profunda, porque significa parar de negociar com a dúvida. Significa não esperar que a mente aprove cada passo. E isso é quase como aprender a andar de novo, sem se apoiar tanto nas certezas, com mais presença, com mais escuta interna. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que passaram anos tentando se consertar, tentando chegar em uma versão ideal de si mesmas. E quando finalmente desistiram de tentar ser completas, começaram, pela primeira vez, a viver. Não porque tudo ficou claro, mas porque pararam de exigir clareza total. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, entre continuar esperando ou dar um passo mesmo sem ter todas as respostas. Então me diz com sinceridade, o que de verdade está te impedindo hoje? É falta de capacidade? Ou é o medo de não ter controle? Não precisa responder em voz alta, só observa. Porque essa resposta pode mudar a forma como você se move daqui para frente. E no próximo passo dessa jornada, a gente vai entrar em algo ainda mais profundo, a ideia de que você precisa estar completo, antes de viver plenamente. E isso pode ser uma das maiores ilusões que você já acreditou. Mas por agora, fica com isso. Se a confiança não vem antes do caminho, então talvez ela esteja esperando você dar o próximo passo. Existe uma ideia silenciosa, que muitas pessoas carregam por anos, sem nunca questionar. A ideia de que você precisa se tornar completo, antes de poder viver de verdade, parece lógico, parece até responsável. Mas já percebeu o peso disso? Porque se você precisa estar completo, então sempre haverá algo faltando. Sempre haverá mais um ajuste, mais uma dúvida para resolver, mais uma parte sua que ainda não está pronta. E enquanto isso, a vida continua passando. Agora me dizes com calma. Em que momento exatamente você decidiu que precisava estar completo para começar? Foi algo que você escolheu conscientemente? Ou foi algo que você aprendeu, aos poucos, sem perceber? Na psicologia, existe algo chamado ideal de eu. Uma versão imaginária, mais segura, mais clara,
mais resolvida. E a mente passa a vida tentando alcançar essa imagem. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa versão nunca chega, porque ela não é real. Ela é construída. E quanto mais você tenta alcançá-la, mais distante ela parece ficar. Agora observa isso com mais profundidade. Você não está atrasado. Você está preso a uma ideia impossível. Nos ensinamentos do Dharma, isso é visto de forma muito diferente. Não existe um eu final, esperando para ser alcançado. Existe apenas processo, movimento, transformação contínua. O que você chama de eu, na verdade, está sempre mudando. Pensamentos mudam, emoções mudam, percepções mudam. Até o seu corpo já não é o mesmo de anos atrás. Então me diz, como algo que está sempre mudando poderia um dia se tornar completo? Percebe a contradição? E talvez seja exatamente essa busca impossível que está criando esse cansaço silencioso dentro de você. Eu me lembro de um momento com um dos meus discípulos. Ele estava frustrado. Dizia que ainda não era bom o suficiente, que precisava melhorar, se entender mais, se curar mais. E eu perguntei a ele, com calma, quem é esse que você está tentando se tornar? Ele respondeu rápido, como se já tivesse pensado nisso muitas vezes, mas conforme falava, começou a perceber algo estranho. Aquilo não era uma experiência real, era uma ideia, uma imagem. E quando ele viu isso com clareza, algo nele relaxou. Não porque ele resolveu tudo, mas porque percebeu que não precisava mais se perseguir. Respira um pouco agora e observa dentro de você. Existe alguma versão sua que você acredita que precisa alcançar antes de viver plenamente? Talvez alguém mais calmo, mais confiante, mais resolvido. Agora sente o peso disso e pergunta com sinceridade: e se essa versão não fosse um destino, mas apenas uma construção da mente? Na neurociência, estudos mostram que o cérebro cria narrativas constantes sobre quem somos, mas essas narrativas não são fixas. Elas são atualizadas o tempo todo, com base nas experiências. Ou seja, você não descobre quem você é. Você constrói enquanto vive. E isso muda tudo, porque agora não faz mais sentido esperar se tornar alguém, para então começar. Você se torna enquanto caminha, mas isso exige algo importante: permitir-se estar incompleto. E isso pode ser desconfortável, porque fomos ensinados a associar incompletude com falha. Mas, e se for o contrário? E se estar incompleto for exatamente o que permite o movimento? Pensa em algo simples: uma árvore não espera estar pronta para crescer. Um rio não espera entender o oceano para fluir. Eles simplesmente seguem, sem garantias, sem um plano final, só movimento. E ainda assim, tudo acontece. Então, por que se você seria diferente? Por que você precisaria de certezas para dar algo que a própria vida já sabe fazer naturalmente? Agora deixa essa pergunta ficar aí dentro, sem pressa de responder. Só observa o que acontece quando você para de exigir de si mesmo uma versão completa. O que muda na forma como você olha para o próximo passo? Porque talvez o que você chama de falta de confiança seja apenas o peso de tentar ser alguém que ainda não existe. E quando esse peso começa a cair, algo mais leve aparece. Não uma certeza, mas uma abertura. E às vezes isso já é suficiente. Existe um momento quase invisível que acontece logo depois que você decide dar um passo. Um pequeno intervalo, onde a mente começa a sussurrar. E se der errado, percebe isso? Você finalmente sai da inércia, começa a se mover, e então esse medo aparece, silencioso, mas firme. E muitas vezes é aí que tudo para. De novo,
não porque você não quer seguir, mas porque você tem medo do que pode acontecer se escolher errado. Agora me diz, com honestidade, quantas vezes você já travou? Não por falta de vontade, mas por medo de errar. Esse medo parece lógico, parece até inteligente, mas olha mais fundo. O que exatamente você acredita que vai acontecer? Se você errar, você vai perder tudo. Vai se destruir? Ou vai provar algo sobre você que você não quer ver? Na maioria das vezes, o medo não é do erro em si. É do significado que você dá ao erro. E aqui está uma chave importante. Você não tem medo de errar. Você tem medo-se do que isso diz sobre você. Nos ensinamentos do Dharma, isso é visto com muita clareza. O erro não é um veredicto. É apenas um evento, mas a mente transforma isso em identidade. Eu errei e vira. Eu sou um erro. E é aí que o sofrimento se multiplica. Na psicologia, isso se aproxima de algo chamado fusão cognitiva. Quando você se mistura com seus pensamentos e começa a acreditar que eles são a verdade absoluta. E nesse estado, qualquer falha parece pessoal, permanente, pesada. Agora observa isso com calma. Lembra de alguma situação onde você errou e ficou preso nisso por muito tempo. Não no erro em si, mas na forma como você se tratou depois. A autocrítica, às vezes, é muito mais dolorosa do que o próprio erro. E o mais curioso é que muita gente acredita que se punir ajuda a melhorar, como se a dureza interna fosse uma forma de disciplina, mas, na prática, acontece o contrário. A neurociência mostra que, quando você entra em um estado de autocrítica intensa, o cérebro ativa áreas ligadas à ameaça, como se você estivesse sendo atacado. E nesse estado, você não aprende melhor. Você se fecha, perde clareza, evita tentar de novo. Então me diz, se a forma como você reage ao erro te paralisa, por que continuar usando essa estratégia? Respira. Sente isso um pouco, porque talvez o problema nunca tenha sido errar, mas sim não se permitir errar sem se destruir por dentro. Eu me lembro de outro momento com um discípulo. Ele tinha tomado uma decisão, que não deu certo e estava completamente travado, com vergonha, com medo de tentar novamente. Ele me disse, eu não confio mais em mim. E eu perguntei, com calma, você não confia em si? Ou você tem medo de como se trata quando algo dá errado? Ele ficou em silêncio, porque no fundo não era sobre a decisão, era sobre a reação. E talvez isso também seja verdade para você. Talvez o que te impede de avançar não seja o medo do caminho, mas o medo de se machucar internamente, se algo sair diferente do esperado. Agora percebe a sutileza disso. Se você soubesse, com certeza, que poderia errar e ainda assim se manter inteiro, você teria tanto medo de tentar? Provavelmente não. E é exatamente isso que a verdadeira confiança começa a construir. Não a certeza de que tudo vai dar certo, mas a segurança de que, mesmo quando não der, você não vai se abandonar. Isso muda tudo, porque agora, errar deixa de ser uma ameaça e passa a ser parte do caminho. Nos ensinamentos budistas existe uma ideia simples, mas profunda. A ação correta não é aquela que garante um resultado perfeito, mas aquela que é feita com consciência, com presença, com honestidade, mesmo que o resultado não seja o esperado. Ainda assim, houve aprendizado, houve movimento, houve vida. Agora deixa essa pergunta ficar com você. O que mudaria na forma como você vive se você não precisasse mais se punir por errar? Como seriam suas escolhas, seus passos, sua coragem? Porque talvez a confiança que você está buscando não esteja em acertar sempre, mas em saber que você pode continuar, mesmo depois de errar, e quando isso começa a se tornar real, algo dentro de você,
Relaxa, não porque tudo ficou seguro, mas porque você ficou mais seguro, consigo mesmo. E isso é um tipo de força que não depende de certezas. Existe uma inquietação silenciosa que poucas pessoas conseguem nomear, mas quase todo mundo sente. A sensação de que algo deveria estar acontecendo mais rápido, de que a vida deveria já estar em outro ponto, de que você já deveria ter chegado em algum lugar. Percebe isso? Essa pressa interna, esse impulso constante de querer acelerar o processo. Agora me diz, quem te ensinou que tudo precisava acontecer no seu tempo, idealizado pela mente? Porque, se você observar a natureza com calma, nada acontece com pressa. E ainda assim, tudo acontece. Uma semente não força o crescimento, ela não se abre antes da hora, não rompe-a. Terra no desespero. Existe um tempo invisível, onde nada parece estar acontecendo, mas por baixo, tudo já está em movimento, raízes se formando, estrutura sendo criada, força sendo construída, e só depois, o que estava oculto começa a aparecer. Agora observa isso em você. Quantas vezes você achou que estava parado, mas na verdade estava se preparando, sem perceber? Na psicologia, existe algo interessante. O cérebro continua processando experiências, mesmo quando você sente que não está avançando. Conexões estão sendo reorganizadas, percepções estão amadurecendo, mas como isso não é visível, a mente interpreta como atraso. E então, surge a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, não é sobre o presente, é sobre a ideia de que você deveria estar em outro lugar. Respira, sente isso por um momento e pergunta com sinceridade: você está realmente atrasado? Ou está comparando o seu tempo com uma expectativa que não é real? Nos ensinamentos do Dharma, existe uma metáfora muito simples. A flor de lótus, ela nasce na lama, em um ambiente escuro, denso, aparentemente imperfeito, e por um longo tempo, nada parece bonito, nada parece pronto. Mas é exatamente dali que ela cresce, sem pressa, sem rejeitar o lugar onde está, até que no tempo certo ela emerge e floresce. Agora me diz, e se você estiver exatamente nesse ponto, ainda na parte invisível, aquela que não recebe reconhecimento, aquela que não parece evolução, mas que é essencial. Eu já vi muitos discípulos confundirem esse momento com fracasso. Eles diziam: nada está acontecendo, mas na verdade, tudo estava se organizando por dentro. Só que eles queriam ver antes do tempo. E talvez você também esteja tentando fazer isso. Tentar colher antes de plantar direito. Ou pior, tentar arrancar a raiz para ver se está crescendo. E isso interrompe o processo. A ansiedade, muitas vezes, é essa tentativa de forçar a vida. Mas a vida não responde à pressa. Ela responde à consistência, ao cuidado, à presença. Siddhartha, antes de se tornar o Buda, passou anos buscando respostas. Tentou extremos, tentou controle, tentou acelerar o entendimento, e nada trouxe paz. Até que, em um momento simples, ele parou de forçar, sentou, respirou e permaneceu. E foi ali, quando deixou de correr atrás da iluminação, que ela começou a se revelar. Percebe a sutileza? Às vezes, o que você está buscando não aparece, porque você não para tempo suficiente para perceber. Agora deixa essa pergunta ficar com você. O que na sua vida hoje você está tentando apressar e o que aconteceria se você respeitasse mais o tempo desse processo? Isso não significa ficar parado, mas significa parar de lutar contra o ritmo natural das coisas, continuar caminhando, mas sem desespero, sem essa necessidade constante de já ter chegado, porque talvez a ansiedade que você sente não seja um sinal de que algo está errado, mas apenas
um sinal de que você está tentando florescer antes da hora. E quando você começa a confiar no tempo, algo muda, a pressa diminui, a respiração aprofunda e o caminho começa a se revelar, não todo de uma vez, mas passo a passo. Como sempre foi, existe um tipo de sofrimento que não vem da dor em si, mas da comparação silenciosa que você faz com o tempo. Um tipo de voz interna, quase imperceptível, que sussurra: você já deveria estar mais longe. Já era para ter dado certo. Outras pessoas conseguiram. Por que você ainda não? Percebe como isso aparece? Não como um pensamento claro, mas como um peso. Uma sensação de estar ficando para trás. Agora me diz com sinceridade, ficando para trás. De quem? Respira, porque essa pergunta parece simples, mas ela desmonta muita coisa. A ideia de estar atrasado só existe quando você acredita que existe um tempo certo, universal, um momento ideal para cada conquista. Mas quem definiu isso? A sociedade, as histórias que você ouviu, as comparações que você fez ao longo da vida. Na psicologia, isso se conecta com o que chamamos de linha do tempo internalizada, um modelo invisível que você carrega dentro de si, dizendo quando você deveria ter sucesso, quando deveria estar estável, quando deveria estar em paz, e qualquer desvio disso é interpretado como falha. Mas olha mais fundo. A vida real não segue essa linha. Ela nunca seguiu. Cada pessoa se transforma em ritmos diferentes. Algumas florescem cedo, outras levam mais tempo, mas isso não significa atraso, significa processo. Agora observa a natureza de novo. Uma árvore não olha para outra e pensa: eu deveria estar maior que ela. Ela simplesmente cresce, de acordo com suas condições, seu tempo, seu ambiente. E ainda assim, cada uma se torna completa à sua maneira. Então por que você se cobra tanto por não estar em um lugar que talvez nunca tenha sido seu? Eu já vi muitos discípulos sofrendo não pelo que estavam vivendo, mas pela ideia de que deveriam estar vivendo outra coisa. Eles não estavam em paz, não porque a vida estava errada, mas porque estavam em conflito com o momento presente. E isso cria um tipo de tensão constante, uma resistência silenciosa que transforma qualquer caminho em peso. Agora deixa essa pergunta entrar com mais profundidade. E se você parasse, por um instante, de comparar o seu tempo com qualquer outra referência, o que restaria? Talvez apenas o seu caminho real, imperfeito, em construção, mas vivo. Na neurociência, existe algo muito interessante. O cérebro humano tem uma forte tendência à comparação social, porque em outros tempos isso ajudava na sobrevivência, mas hoje isso se distorce e você começa a se medir por padrões irreais, histórias incompletas, vidas editadas, resultados sem contexto, e sem perceber, você passa a sentir que nunca é suficiente. Mas deixa eu te perguntar, você está vivendo a sua vida ou tentando alcançar uma imagem que nunca foi realmente sua? Respira, sente isso, porque talvez o cansaço que você sente não venha do caminho, mas da tentativa constante de ajustar esse caminho a algo que não faz sentido para você. E aqui, algo importante começa a surgir. Quando você para de se comparar, quando você para de correr atrás de um tempo ideal, algo se reorganiza, a mente desacelera, o corpo relaxa, e você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, pequenos avanços, pequenas clarezas, pequenos movimentos que antes pareciam insuficientes, mas que, na verdade, são o próprio processo. Eu me lembro de um discípulo mais velho. Ele já tinha vivido muito, já tinha tentado muitas coisas, e ainda assim se sentia atrasado,
Ele dizia: "Eu sinto que perdi tempo demais." E eu perguntei a ele: "Perdeu? Ou viveu de formas que agora te permitem ver diferente?" Ele ficou em silêncio, porque naquele momento percebeu algo simples, mas profundo. Nada foi perdido. Tudo estava sendo integrado. Tudo estava construindo quem ele era naquele instante. E talvez isso também seja verdade para você. Talvez aquilo que você chama de atraso seja apenas um caminho diferente do esperado, mas ainda assim necessário. Agora pensa comigo. Se você confiasse de verdade que existe um tempo próprio para o seu processo, você ainda se apressaria tanto? Ou começaria a caminhar com mais presença, sem essa urgência constante de chegar em algum lugar? Porque, no fundo, essa pressa não te leva mais rápido. Ela só te desconecta do caminho. E quando você se desconecta, qualquer lugar parece errado. Mas quando você se reconecta, até o meio do caminho começa a fazer sentido. Então, talvez a verdadeira confiança também envolva isso. Confiar não só no passo, mas no tempo, no ritmo, na forma como as coisas se revelam, mesmo quando você ainda não consegue ver. E quando isso começa a se integrar, algo muda profundamente. Você para de correr contra a vida e começa a caminhar com ela, sem pressa, mas sem parar. Existe um ponto na vida em que você percebe que não é só sobre chegar, é sobre entender. Por quê? Você começou a caminhar e isso muda tudo. Porque até então a mente vive tentando encontrar um sentido fixo, um objetivo claro, uma resposta final, algo que explique tudo. Mas deixa eu te dizer algo com calma. Nem tudo na vida foi feito para ser explicado. Algumas coisas são feitas para ser vividas. Respira. Você já reparou como a natureza não se apressa para entender o que está acontecendo com ela? Ela simplesmente acontece. A semente não discute com o solo. A chuva não pergunta se é o momento certo. E ainda assim, tudo encontra o seu próprio encaixe. Agora, quando você olha para dentro, percebe como a mente humana faz o contrário. Ela quer controle, quer definição, quer garantia. E quando não encontra isso, ela cria ansiedade. Na neurociência, isso se conecta com o sistema de previsão do cérebro. Ele tenta o tempo todo antecipar o futuro, para reduzir incerteza. Mas a vida, por natureza, não é totalmente previsível. E é aí que nasce o conflito entre o que você quer controlar e o que simplesmente é. Agora, deixa essa pergunta cair devagar. E se a sua necessidade de ter todas as respostas for justamente o que está te afastando da experiência real? Silêncio interno, porque isso mexe. Eu me lembro de um viajante antigo, que alguns chamavam de Siddhartha. Ele passou anos buscando uma verdade absoluta. Tentou entender tudo, nomear tudo, controlar tudo, até que um dia ele parou e simplesmente observou o rio e percebeu. O rio não tenta explicar o fluxo dele. Ele apenas flui, e isso foi suficiente. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou forçar uma resposta, quando talvez a vida só precisava de tempo? Como a flor de lótus, que não abre na pressa. Ela sobe, devagar, através da lama, e só floresce quando chega o momento certo, nem antes nem depois. E isso não é atraso, é precisão natural. Talvez o que você chama de dúvida seja só um processo ainda em formação. E talvez você não precise de mais controle, mas de mais presença. Porque quando você está presente, a vida deixa de ser um problema a resolver e começa a ser um caminho a sentir. E nesse ponto, algo começa a mudar dentro de você. A urgência diminui, a comparação perde força e a mente começa a descansar um pouco. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de exigir que tudo fosse. E aqui
uma outra forma de confiança aparece. Não a confiança de que tudo vai sair como você quer, mas a confiança de que você consegue caminhar, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Isso é diferente. Isso é mais maduro, mais silencioso, mais real. E talvez seja isso que você estava procurando o tempo todo, sem perceber. E quando você começa a enxergar isso, algo sutil acontece. Você já não precisa mais lutar tanto contra o que sente, nem tentar empurrar a vida para um lugar específico, porque começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido para fazer sentido. Respira. Existe uma diferença grande entre entender a vida e tentar controlar a vida. E muita gente passa anos confundindo as duas coisas. Na psicologia, isso aparece como a tentativa constante de reduzir incerteza. O cérebro busca estabilidade o tempo todo, mas a vida real não é estática, ela é movimento. E quando você tenta congelar o movimento, você sofre. Agora, olha com calma para isso. Quantas vezes você se cansou, não pelo que estava acontecendo, mas pela resistência interna ao que já estava acontecendo? Percebe? O problema raramente é só externo. Ele também é a forma como você se posiciona, internamente diante do externo. Eu me lembro de algo que um antigo discípulo dizia: eu sofro menos quando aceito o que não posso controlar, do que quando tento controlar o que não posso aceitar. Simples, mas profundo. E com o tempo, isso começa a virar prática. Não é desistir, não é se afastar da vida, é parar de lutar contra o fluxo. Como alguém que aprende a nadar, no começo se debate, depois entende a água e, por fim, começa a se mover com ela. E aqui entra algo muito importante. A confiança verdadeira não nasce da certeza. Ela nasce da experiência repetida de que você consegue lidar com o que vier. Mesmo sem saber o que é, na neurociência, isso se conecta com a regulação emocional. Quanto mais você atravessa situações sem fugir, mais o sistema nervoso aprende que não precisa entrar em alerta constante e, aos poucos, o corpo entende que não está em perigo o tempo todo, e isso muda tudo. Agora pensa comigo, e se você não estivesse atrasado, nem perdido, nem fora do caminho? E se você estivesse apenas em construção, sem prazo fixo, sem comparação, sem essa urgência silenciosa, só construção, como uma ponte sendo feita, passo por passo, sem pressa de já estar do outro lado. E talvez, pela primeira vez, isso comece a parecer suficiente, não porque tudo está perfeito, mas porque você parou de exigir perfeição. E nesse ponto, algo simples acontece. Você começa a viver, em vez de apenas se preparar para viver. E então, quando essa compreensão começa a amadurecer por dentro, você percebe algo quase silencioso, mas muito profundo. A vida nunca esteve te rejeitando, ela só estava te formando. Respira. Isso muda a forma como você olha para tudo, até para o que antes parecia erro, porque começa a surgir uma outra leitura. E se aquilo que você chamou de fracasso fosse só uma etapa necessária de refinamento, como um metal sendo aquecido, entortado, reajustado, até ganhar forma. Na neurociência, isso conversa com a ideia de plasticidade neural. O cérebro não é fixo. Ele se reorganiza com base no que você vive, inclusive nas dificuldades. Ou seja, o que você atravessa não te quebra automaticamente. Muitas vezes, te reorganiza. Agora deixa essa pergunta entrar devagar. Quantas versões suas já morreram por dentro, para que você pudesse continuar existindo? Silêncio. Eu me lembro de uma conversa antiga. Um discípulo me perguntou: como eu sei se estou no caminho certo? E eu respondi: você não sabe. No começo, ele ficou em silêncio e eu continuei. Mas você percebe quando para de fugir de si mesmo, porque o caminho verdadeiro não começa quando tudo dá certo.
Começa quando você para de abandonar a própria experiência, como se cada momento, mesmo o difícil, tivesse algo a te ensinar, não para te punir, mas para te ajustar, como a natureza faz, sem pressa, sem julgamento. A flor de lótus não discute com a lama, ela atravessa, e isso já é suficiente. E talvez o que você esteja chamando de busca seja na verdade um retorno, não para um lugar, mas para um estado interno, onde você não precisa mais estar sempre em guerra com o que sente. Respira, porque quando isso se estabiliza dentro de você, a vida não fica mais sem desafios, mas fica mais compreensível, mais habitável, mais sua. E nesse ponto, a confiança verdadeira aparece, não como certeza do futuro, mas como presença no agora, mesmo sem garantia nenhuma. E isso, silenciosamente, já é liberdade começando a nascer. E quando essa liberdade começa a aparecer, ela não chega fazendo barulho. Ela chega como um espaço novo dentro de você, um pequeno intervalo entre o que acontece e o que você sente automaticamente. Respira. E nesse intervalo, algo muito importante nasce, a escolha. Antes disso, você só reagia. Agora, você começa a perceber: eu não sou só o que eu sinto. Eu também sou quem observa o que eu sinto. E isso muda tudo. Na psicologia, isso se aproxima muito da consciência metacognitiva, a capacidade de perceber os próprios pensamentos sem ser totalmente engolido por eles. E quando isso se fortalece, a vida interna fica menos caótica, não porque os pensamentos somem, mas porque eles deixam de mandar em tudo. Agora, me diz com sinceridade, quantas vezes você acreditou que era o próprio pensamento, quando na verdade você era apenas quem estava assistindo ele passar? Silêncio. Eu me lembro de um momento com um discípulo. Ele estava muito agitado por dentro e disse: minha mente não para. E eu respondi: quem está percebendo que ela não para? Ele ficou em silêncio, porque ali algo mudou. Ele percebeu que existia um espaço além do ruído, e esse espaço não se quebra, não se apressa, não se perde. Ele sempre esteve ali, como o céu, acima das nuvens. As nuvens mudam, mas o céu não entra em pânico. Agora pensa nisso. Talvez você não precise silenciar tudo. Talvez só precise aprender a não se confundir com o barulho, como alguém que senta à beira de um rio e observa a água passando, sem precisar entrar em cada correnteza. E, aos poucos, isso vai trazendo uma sensação nova, menos controle, mais presença, menos urgência, mais clareza. E quando isso se estabiliza, você começa a notar que mesmo em dias difíceis, existe algo em você que não desmorona junto, algo silencioso, constante, simples. E talvez isso seja o que você sempre procurou, sem perceber. Não um estado perfeito, mas um ponto interno de estabilidade, onde você pode voltar, sempre que tudo parecer demais. Respira. E quando isso começa a ficar mais familiar, a vida deixa de ser um problema a resolver e passa a ser um espaço onde você aprende a estar. E quando você começa a aprender a estar, algo muda de forma quase imperceptível. Você deixa de correr tanto e começa a perceber detalhes que antes passavam direto. O som das coisas simples, o peso do silêncio, a forma como um dia comum também carrega sentido. Respira. E isso não é sobre ficar calmo o tempo todo. Isso não existe. É sobre não perder o eixo quando o movimento aparece. Porque o movimento sempre aparece. A vida nunca parou de se mexer. Na neurociência, isso se conecta com a capacidade de flexibilidade emocional. O sistema nervoso deixa de reagir sempre no modo automático de ameaça e começa a ganhar margem de resposta. Entre o estímulo e a reação, existe espaço. E nesse espaço, você volta a existir de forma consciente. Agora pensa comigo. Quantas decisões na sua vida você já tomou? Não porque queria, mas porque estava reativo.
silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: quando eu fico em paz, eu penso melhor. E eu respondi: mas talvez você não pense melhor. Talvez você só finalmente consiga ouvir o que já sabia. Porque muitas respostas nunca estiveram longe. Elas só estavam abafadas pelo ruído interno, como água parada que volta a ficar clara, quando o movimento excessivo cessa. E então vem uma compreensão mais madura. Você não precisa eliminar o caos da vida. Você precisa aprender a não se perder dentro dele, como uma montanha que permanece firme, mesmo com o vento mudando o tempo todo ao redor. Agora, deixa essa pergunta ficar aí. Se você parasse de tentar controlar tudo, o que em você finalmente começaria a aparecer? Respira, porque às vezes o controle não está te protegendo, ele está te limitando. E quando essa percepção entra, não de forma intelectual, mas sentida, algo começa a relaxar. Não a vida, mas você. E nesse relaxamento, existe uma espécie de reencontro com algo mais simples, até mais estável, que é mais verdadeiro. E talvez o que você chamava de busca nunca tenha sido sobre encontrar algo fora, mas sobre remover o excesso que te impedia de ver o que já estava aqui. Respira. E quando isso se torna claro, você não precisa mais se apressar, porque você percebe que não está indo até a vida, você já está dentro dela. E quando essa percepção se aprofunda, algo quase paradoxal acontece. Você começa a fazer menos esforço interno, mas a vida não perde intensidade. Ela só perde o peso. Respira. É como se você continuasse caminhando, mas agora sem carregar uma ideia constante de que está atrasado ou errado no caminho. Na neurociência, isso se relaciona com a diminuição da ativação contínua do sistema de ameaça, quando o cérebro não interpreta tudo como urgência. O corpo sai do estado de alerta permanente, e a energia que antes era usada para se defender volta a estar disponível para viver. Agora, pensa nisso com calma. Quantas vezes você confundiu cansaço de viver com cansaço de estar em guerra consigo? Mesmo silêncio. Eu me lembro de um discípulo antigo. Ele dizia: eu achei que precisava mudar tudo fora. E depois completou: mas o que mais me cansava era a forma como eu me tratava por dentro. E isso é mais comum do que parece. Porque existe um tipo de diálogo interno, quase invisível, que pode ser duro, exigente, constante. E você passa anos acreditando que isso é normal, até perceber que não é. Agora imagina, e se você pudesse continuar evoluindo, sem se atacar internamente, sem essa pressão constante de estar sempre se corrigindo como se fosse um erro, e começasse a se ajustar com mais gentileza, mais presença, como algo vivo, que aprende, não como algo quebrado, que precisa ser consertado. Respira, porque existe uma diferença enorme entre transformação e autoviolência disfarçada de disciplina. E quando você começa a perceber isso, algo começa a suavizar. Não porque você desistiu, mas porque você parou de se destruir no processo. E nesse ponto, a confiança verdadeira aparece de novo, mas agora de forma mais profunda. Não é confiança de que tudo vai dar certo. É confiança de que você não vai abandonar a si mesmo no meio do caminho, mesmo quando não entender, mesmo quando não souber, mesmo quando parecer confuso. E isso é estabilidade real, não a ausência de caos, mas a presença de alguém que não se perde dentro dele. Respira. E quando isso se firma, você não precisa mais correr para alcançar a vida, porque você percebe algo simples. Você já está vivendo ela, e quando isso finalmente assenta por dentro, a pressa começa a perder força, não porque a vida ficou mais lenta, mas porque você parou de se apressar contra ela. Respira, e isso muda o sabor das coisas. Um dia comum deixa de ser apenas mais um dia, e começa a ser um espaço onde algo real pode ser percebido, sem tanto filtro, sem tanta interpretação. Na neurociência, isso se conecta com o aumento da atenção plena e espontânea,
quando o cérebro sai do modo automático de narrativa constante e começa a registrar a experiência direta com mais clareza, menos história, mais presença. Agora, observa isso com calma. Quantas vezes você não viveu o momento porque estava pensando sobre o momento? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Minha mente não me deixa viver." E depois de um tempo, ele percebeu. Não era que ela não deixava. Eu é que acreditava em tudo que ela dizia. E isso é um ponto muito importante, porque a mente fala, mas ela não é autoridade, ela é movimento. E, quando você começa a perceber isso, algo muito sutil se abre, um distanciamento saudável, não frieza, não fuga, mas espaço, como alguém que observa o céu, sem precisar controlar o clima. Agora pensa, quantas dores foram criadas não pelo que aconteceu, mas pela história que foi contada sobre o que aconteceu. Respira. E aqui entra uma virada importante. Quando você para de alimentar cada pensamento como verdade absoluta, eles começam a perder força, não desaparecem, mas deixam de dominar. E nesse silêncio relativo, você começa a sentir algo que estava sempre ali, uma base, um fundo, algo que não depende das circunstâncias. E talvez isso seja o que você chamava de paz, mas que você procurava nos lugares errados, como se estivesse tentando encontrar o céu, olhando só para as nuvens. Respira. E quando isso começa a se estabilizar, a vida não vira perfeita, mas vira mais simples, mais direta, mais honesta. E você percebe que não precisa mais vencer o tempo, nem vencer a si mesmo, porque agora você já não está em guerra, você está presente. E quando você se encontra nesse estado de presença, algo muito simples começa a se revelar. A vida nunca foi uma linha reta, ela sempre foi um movimento vivo. Respira, e você começa a perceber que tentar forçar tudo a ser previsível era como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força, mais escapa. Na neurociência, isso aparece na forma como o cérebro lida com incerteza. Quando há menos necessidade de controle rígido, as redes de previsão relaxam e o sistema começa a aceitar o inesperado com menos resistência. Não como desistência, mas como adaptação inteligente. Agora, pensa nisso com calma. Quantas vezes você tentou impedir a vida de mudar, quando a própria mudança era o que estava te levando adiante? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu só queria estabilidade." E depois ele percebeu: "Mas eu confundia estabilidade com controle. E isso muda tudo. Porque estabilidade verdadeira não é fixar a vida. É não se desorganizar por dentro quando a vida se move, como uma árvore que balança com o vento, mas não cai por causa dele." Agora, deixa essa imagem entrar. E se o que você chama de instabilidade for apenas vida acontecendo, sem negociação? Respira, porque existe uma parte em você que sempre tentou parar o fluxo e outra parte que só queria aprender a atravessá-lo. E talvez o sofrimento não venha do fluxo, mas da resistência em aceitar que tudo flui. Como o rio que nunca pede permissão para seguir, ele apenas segue. E quando você começa a se alinhar com isso, algo interno muda de lugar. A rigidez diminui, o medo perde volume, e o presente começa a ficar mais habitável. Não perfeito, mas possível. E isso já é muito. Respira, porque quando você para de lutar com o movimento da vida, você descobre algo inesperado. Você sempre fez parte dele. E quando essa percepção finalmente encaixa por dentro, algo fica mais silencioso. Não do lado de fora, mas dentro. Respira. E esse silêncio não é vazio. É presença sem esforço. Como se pela primeira vez em muito tempo, você não precisasse estar resolvendo a própria existência o tempo todo. Na neurociência, isso se conecta com momentos de integração neural mais estáveis, quando diferentes áreas do cérebro deixam de competir entre previsão, controle e emoção, e começam a operar de forma mais coordenada,
menos conflito interno, mais coerência. Agora, olha com calma para isso. Quantas vezes você não estava em um lugar seguro, mas ainda assim, se sentia em alerta por dentro? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que disse: "Eu só consigo descansar quando tudo está resolvido." E eu respondi: "Então você nunca vai descansar." Ele riu, mas depois ficou sério, porque percebeu que estava colocando a paz sempre depois da vida, como se ela fosse um prêmio e não um ponto de partida. E isso é uma inversão comum. A mente condiciona a paz ao futuro. Quando isso acontecer, eu fico em paz. Quando aquilo melhorar, eu descanso. Mas o futuro nunca termina de chegar, e a vida continua sendo empurrada para depois. Agora pensa, e se a paz não for o resultado do controle, mas a ausência da necessidade de controlar tudo? Respira. Porque quando essa inversão começa a cair, algo muito simples aparece, um tipo de confiança sem narrativa, não baseada em certeza, mas em experiência. Você já atravessou dias difíceis antes e ainda está aqui, não porque tudo foi fácil, mas porque algo em você soube continuar. E isso é uma forma de sabedoria, que não depende de teoria, depende de viver. E quando isso começa a ser reconhecido, a mente desacelera. Não porque foi forçada, mas porque não precisa mais provar nada o tempo todo. E nesse ponto, você percebe algo muito discreto. Viver não é um problema. É um fenômeno acontecendo através de você. Respira. E quando isso fica claro, não há mais tanta necessidade de se apressar, porque não existe mais um fora da vida para alcançar. Você já está dentro, sempre esteve, e sempre esteve sendo isso. E quando essa compreensão se estabiliza, algo dentro de você começa a perder o hábito da urgência. Não porque a vida ficou garantida, mas porque você deixou de exigir garantia para viver. Respira. E isso traz uma espécie de maturidade silenciosa, onde você começa a perceber que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas só precisam ser atravessadas. Na neurociência, isso se relaciona com a diminuição da reatividade emocional automática. O cérebro deixa de disparar interpretações rápidas para tudo e começa a sustentar mais incerteza sem colapsar em ansiedade. Ou seja, você continua sentindo, mas não se perde no que sente. Agora, observa com calma. Quantas vezes você já tentou resolver internamente algo que só precisava ser vivido até o fim? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu quero entender tudo antes de seguir." E eu respondi: "Então você nunca vai seguir." Ele ficou quieto, porque percebeu que estava tentando transformar a vida em algo totalmente explicável, antes de permitir que ela acontecesse. E isso cria um bloqueio invisível, porque a vida não espera a explicação perfeita para continuar. Ela apenas continua. Agora pensa nisso. E se parte da sua liberdade não for entender mais, mas precisar entender menos? Respira. Porque existe um tipo de inteligência que não vem do controle. Vem da participação, de estar dentro da experiência sem precisar dominá-la o tempo todo. Como alguém que aprende a caminhar na chuva, sem precisar parar o clima. E quando isso começa a acontecer, você não perde discernimento, você perde peso. E isso muda tudo. As decisões ficam mais leves, os pensamentos menos agressivos, o corpo menos em alerta. E aos poucos, você percebe algo muito simples. Viver não é uma prova, não é um problema, não é um teste constante. É um fluxo acontecendo. E você não está separado dele. Respira. E quando essa separação começa a cair, a vida deixa de parecer algo que você precisa conquistar e passa a ser algo que você já está atravessando, agora, nesse exato momento. E quando você começa a ver a vida assim, algo muito sutil acontece. Você para de se tratar como alguém que está sempre a caminho de ser e começa a reconhecer que já existe algo inteiro aqui, mesmo em construção. Respira. E isso não elimina os desafios,
mas muda completamente a forma como você os encontra. Na neurociência, isso se conecta com a redução da fusão cognitiva, quando você deixa de se fundir totalmente com os próprios pensamentos e passa a observá-los como eventos mentais, não como ordens. Isso cria um tipo de liberdade interna muito real, porque pensamento deixa de ser destino e vira apenas passagem. Agora, observa isso. Quantas vezes você já sentiu que um pensamento ruim definia quem você era naquele momento? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que disse: quando eu penso algo negativo, eu sinto que isso sou eu. E eu respondi: então você ainda não viu o espaço entre você e o pensamento. Ele ficou em silêncio, porque começou a perceber que ele não era o conteúdo da mente, ele era o contexto onde isso aparecia. E isso muda completamente a relação com a vida interna, porque você deixa de lutar contra tudo que surge e começa a reconhecer: isso também está acontecendo aqui, sem precisar virar isso, sem precisar fugir disso. Agora pensa, e se parte da liberdade não for eliminar pensamentos difíceis, mas deixar de obedecê-los automaticamente? Respira, porque quando isso se fortalece, algo começa a ficar mais estável. Você não depende mais tanto do clima interno para se posicionar na vida. Um dia difícil não te derruba completamente. Um pensamento pesado não te define por inteiro. Uma emoção forte não toma toda a paisagem. E isso é maturidade emocional em movimento, não perfeita, mas crescente. E aos poucos, você percebe algo simples. Você não precisa estar bem o tempo todo para estar presente. E isso tira um peso enorme. Respira. E quando esse peso sai, você começa a viver de um lugar mais limpo por dentro, onde a vida não precisa ser controlada para ser atravessada, e onde você já não se confunde tanto com o que passa, mas reconhece aquilo que permanece assistindo tudo. E quando esse reconhecimento começa a ficar mais claro, algo em você muda de postura por dentro. Não é uma mudança barulhenta, é quase como um ajuste sutil de direção. Respira. Você começa a perceber que existe algo em você que nunca foi tocado pelo que acontece. Nem pelas perdas, nem pelos ganhos, nem dias leves ou pesados. Na neurociência, isso se aproxima da percepção de um observador estável na experiência consciente, não como algo místico, mas como a capacidade do cérebro de sustentar autoobservação contínua sem se confundir com o conteúdo mental. Isso cria uma base interna mais estável, onde o que muda não te arrasta completamente. Agora, pensa nisso com calma. Quantas versões de você já passaram, e ainda assim, algo em você continuou aqui? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que perguntou: se tudo muda, o que em mim é real? E eu respondi: o que percebe a mudança. Ele não falou nada por um tempo, porque essa resposta não é para a mente apressada. Ela é para a atenção que já começou a desacelerar. E quando isso começa a ser sentido, não como ideia, mas como experiência, algo profundo relaxa, porque você deixa de procurar um eu ideal e começa a reconhecer uma presença que já está aqui, antes de qualquer narrativa. Agora pensa, e se você não precisasse se construir do zero, mas apenas parar de se confundir com o que você não é? Respira, porque muito do sofrimento vem dessa identificação automática, com histórias, rótulos, memórias, expectativas. Mas quando isso perde força, você não desaparece. Você aparece de forma mais simples, mais direta e mais limpa. E isso não te afasta da vida, te coloca mais dentro dela, sem tanta interferência, sem tanta luta interna. E nesse ponto, você começa a perceber algo muito discreto. A vida não precisa ser entendida completamente para ser vivida plenamente. E você não precisa estar pronto para estar presente. Respira. E quando isso se assenta, a busca muda de natureza. Não é mais sobre chegar em algum lugar, mas sobre não se perder do que já está aqui, agora, neste instante,
E quando isso começa a se tornar mais natural, algo quase simples demais aparece. Você percebe que a vida nunca esteve lá fora, esperando você alcançar. Ela sempre esteve acontecendo aqui, no exato ponto onde você está. Respira. E isso muda a forma como o tempo é sentido. O futuro deixa de ser um lugar de fuga, e o passado deixa de ser uma prisão constante, e o agora começa a ganhar mais espaço. Na neurociência, isso se relaciona com a diminuição da dominância da rede de modo padrão quando ela fica presa em ruminação ou projeção, e um aumento da estabilidade atencional no presente, menos viagem mental automática, mais contato direto com a experiência. Agora, observa isso com calma. Quantas vezes você tentou chegar em si, mesmo quando você já estava aqui o tempo todo? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu só quero me encontrar." E eu respondi: "Mas quem é que está procurando?" Ele ficou parado, porque começou a perceber que havia uma contradição silenciosa na própria busca. E quando isso começa a cair, algo muito leve aparece. Não é um grande entendimento. É uma pausa na necessidade de se consertar o tempo inteiro, como se por alguns instantes você parasse de se tratar como um problema. Agora, pensa, e se você não estivesse quebrado, nem atrasado, nem fora do lugar, e se você estivesse apenas vivo? Respira, porque isso muda tudo. Não resolve todos os desafios, mas muda quem você é dentro deles. E quando isso se aprofunda, você começa a notar algo discreto. A vida não precisa de perfeição para ser vivida, ela só precisa de presença. E presença não exige controle, não exige explicação, não exige pressa. Ela só acontece quando você para de sair de si mesmo o tempo todo. Respira. E, nesse ponto, a jornada não termina. Ela simplesmente deixa de ser uma corrida e passa a ser um encontro contínuo com o que já está aqui, agora, sempre esteve. E quando esse encontro começa a se tornar mais constante, algo dentro de você perde o hábito de procurar tanto. Não porque você desistiu, mas porque você começou a reconhecer mais rápido o que já está presente. Respira, e isso traz uma mudança quase invisível no modo de viver. As coisas continuam acontecendo, mas você já não se perde. Não tanto dentro delas. Na neurociência, isso se conecta com maior integração entre regiões associadas à autoconsciência e regulação emocional, o que permite responder à vida com mais escolha e menos impulso. Menos reação automática, mais direção consciente. Agora, observa isso. Quantas vezes você já tentou encontrar segurança em algum lugar futuro, enquanto ignorava a estabilidade possível no momento presente? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que disse: "Eu sempre sinto que falta alguma coisa." E eu respondi: "E se essa sensação não for falta, mas hábito de buscar?" Ele ficou quieto, porque percebeu que talvez não fosse ausência de algo real, mas uma mente treinada para nunca parar de procurar. E quando isso começa a relaxar, algo muito simples aparece. Um tipo de satisfação sem objeto. Não é euforia, não é excitação. É só suficiente. Como estar sentado depois de uma longa caminhada, sem precisar saber exatamente onde terminou o caminho. Agora pensa, e se você não estivesse incompleto, mas apenas acostumado a se perceber assim? Respira, porque quando essa percepção se instala, você começa a viver de outro lugar. Menos da necessidade, mais da presença, menos da busca, mais do reconhecimento. E isso muda o ritmo interno. Você deixa de se apressar para chegar em si mesmo e começa a notar que já está aqui, não como ideia, mas como experiência direta. E nesse ponto, algo muito profundo se revela. Não há outro lugar para ser. Não há outra versão para alcançar. Não há outro momento para começar. Só este. Respira. E quando isso se torna claro, a vida não fica menor. Ela fica mais real, mais simples, mais inteira.
e, estranhamente, mais leve de viver. E quando essa leveza começa a aparecer, você percebe algo curioso. Ela não depende das circunstâncias. Ela aparece mesmo em dias imperfeitos, mesmo em situações incompletas. Respira. E isso muda completamente a forma como você interpreta o que acontece, porque o foco deixa de ser o que está acontecendo comigo e passa a ser como eu estou presente nisso que está acontecendo. Na neurociência, isso se relaciona com o aumento da metaconsciência situacional, quando o cérebro não apenas reage ao evento, mas observa a própria reação em tempo real. Isso cria uma camada extra de liberdade interna, onde você não é mais só participante automático, mas também observador ativo da experiência. Agora, pensa nisso. Quantas vezes você já acreditou que precisava mudar tudo fora para finalmente poder ficar em paz por dentro? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que disse: "Quando minha vida se resolver, eu vou conseguir respirar." E eu respondi: "Ou talvez, quando você começar a respirar, sua vida comece a se reorganizar." Ele não respondeu, porque aquilo inverteu a direção da busca. E isso é importante, porque muita gente vive invertendo esse eixo, esperando que o externo organize o interno, quando muitas vezes é o interno que muda a forma como o externo é vivido. Agora pensa, e se a paz não estiver no resultado, mas na forma como você atravessa o que ainda não tem resultado? Respira, porque quando isso começa a se estabilizar, algo silencioso se forma, uma espécie de confiança prática, não baseada em garantias, mas na experiência repetida de que você consegue atravessar o que vier, sem precisar se abandonar no processo. E isso muda tudo, porque você não depende mais de um cenário perfeito para estar inteiro. Você começa a reconhecer inteireza mesmo no meio do caminho. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma sequência de problemas a resolver e passa a ser um campo de experiência a atravessar, com presença, com consciência, com menos resistência interna. Respira. E nesse ponto, algo muito simples se revela. Você nunca esteve fora da vida tentando entrar nela. Você sempre esteve dentro, aprendendo a perceber isso. E quando essa percepção se estabiliza um pouco mais, você começa a notar algo quase estranho. O mundo não mudou tanto assim, mas a forma como você sente o mundo, sim. Respira. Isso revela uma chave importante. Muitas vezes você não precisava de uma vida diferente, mas de uma relação diferente com a mesma vida. Na neurociência, isso se conecta com a reavaliação cognitiva, a capacidade de reinterpretar experiências sem negar o que aconteceu, mas mudando o significado emocional atribuído a elas. Isso altera profundamente a resposta do sistema nervoso, sem precisar mudar o evento externo. Agora, pensa com calma. Quantas situações na sua vida mudaram de peso? Não porque desapareceram, mas porque você mudou por dentro. Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Antes isso me destruía." E depois ele percebeu: não mudou o que acontece, mudou o lugar de onde eu vejo. E isso é uma virada profunda, porque você para de ser refém da intensidade imediata e começa a ganhar perspectiva, como alguém que sobe um pouco mais alto e vê que o caminho não era um caos, mas um percurso com curvas. Agora pensa, e se parte do sofrimento não vier do que acontece, mas do nível de onde você está olhando o que acontece? Respira, porque quando esse nível de visão muda, a vida não perde complexidade, mas perde o peso desnecessário. As coisas continuam acontecendo, mas não carregam mais o mesmo domínio sobre você. E nesse ponto, algo começa a ficar claro. Você não precisa controlar cada parte do caminho. Você precisa apenas não perder o eixo enquanto atravessa ele. E esse eixo não é rigidez, é presença, é consciência. É um tipo de estabilidade que não depende do cenário. Respira. E quando isso se aprofunda, você começa a viver com menos reação e mais escolha,
menos impulso, mais espaço. E nesse espaço, a vida começa a ficar mais respirável. Não porque ficou fácil, mas porque você deixou de se perder dentro dela. E talvez isso seja o que você estava buscando o tempo todo, sem saber. E quando você começa a viver a partir desse espaço, algo muito discreto acontece. Você não reage tão rápido como antes. Existe um pequeno intervalo entre o que chega até você e o que você decide fazer com isso. Respira. E nesse intervalo, mora uma liberdade nova, não chamativa, mas real. Na neurociência, isso se conecta com o fortalecimento do controle inibitório, quando o cérebro aumenta a capacidade de segurar respostas automáticas e permite uma escolha mais consciente antes da ação. Isso muda completamente o modo como você atravessa a vida. Agora, pensa nisso com calma. Quantas vezes você falou, decidiu ou se afastou de algo no impulso de um momento que depois passou rápido? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu sempre me arrependo depois." E eu respondi: "Talvez você não esteja vendo o espaço entre sentir e agir." Ele ficou em silêncio, porque percebeu que nunca tinha aprendido a habitar esse intervalo. E quando isso começa a mudar, algo muito importante acontece. Você não fica mais preso dentro da primeira onda emocional. Você aprende a esperar a onda passar um pouco, antes de decidir o que fazer com ela. E isso não é repressão, não é frieza, é maturidade interna, como alguém que aprende a não dirigir no meio da tempestade sem enxergar, mas também não abandona o caminho. Apenas espera um pouco de clareza aparecer. Agora pensa, e se grande parte dos seus conflitos não viesse do que você sente, mas do quanto rápido você age em cima do que sente? Respira, porque quando esse ritmo interno começa a desacelerar, você começa a perceber algo novo. Você não precisa responder tudo imediatamente, nem resolver tudo agora, nem entender tudo de uma vez. E isso tira um peso enorme, e nesse espaço que se abre, algo começa a crescer, uma confiança mais silenciosa, mais estável, menos impulsiva, e aos poucos, você percebe que não precisa mais ser arrastado pelo que surge dentro de você. Você pode estar com isso, sem virar isso. Respira. E quando isso se consolida, a vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma sequência de escolhas conscientes, mesmo nas pequenas coisas. E isso muda tudo por dentro. E quando isso começa a se tornar parte do seu modo de viver, algo muito simples, quase invisível, aparece. Você começa a confiar mais no próprio tempo interno. Respira. E não é um tipo de confiança baseada em certeza. É uma confiança baseada em maturidade. Na experiência de já ter atravessado coisas antes e ainda estar aqui. Na neurociência, isso se relaciona com a consolidação de aprendizado emocional no sistema nervoso, quando experiências repetidas de regulação criam um padrão de segurança aprendido. O corpo começa a lembrar: eu consigo atravessar isso, mesmo sem garantia externa. Agora, pensa nisso com calma. Quantas vezes você se subestimou no meio de um processo difícil, quando, na verdade, você estava desenvolvendo exatamente a capacidade necessária para lidar com ele? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu não acho que vou dar conta." E depois de um tempo, ele percebeu: "Eu sempre dei, mas nunca confiei nisso." E isso é muito comum, porque a mente tende a ignorar as próprias evidências de superação e focar apenas no que ainda não sabe. Agora pensa, e se você já tivesse mais recursos internos do que acredita ter? Respira, porque quando isso começa a ser sentido, não como ideia, mas como experiência, algo dentro de você relaxa. A necessidade de antecipar tudo diminui. O medo de não conseguir perde volume. E você começa a agir com mais presença, menos desespero, mais clareza. E nesse ponto, a vida não deixa de ser incerta, mas você deixa de precisar que ela seja certa o tempo todo. E isso muda profundamente o jeito de caminhar. Você não corre mais para escapar do desconhecido.
Você aprende a caminhar com ele, lado a lado, sem tanta tensão, sem tanta resistência. Respira. E quando isso se integra, a jornada não fica mais sobre evitar erros, mas sobre aprender a permanecer consciente enquanto tudo muda. E isso é uma forma de estabilidade que não depende de nada externo, só de você estar aqui agora, inteiro o suficiente para continuar. E quando essa forma de estabilidade começa a se firmar, algo dentro de você muda de direção sem alarde. Você para de viver como alguém em constante preparação e começa a viver como alguém em experiência contínua. Respira, e isso altera até a forma como o futuro aparece na mente. Ele deixa de ser um lugar de pressão e começa a ser apenas uma extensão do agora. Na neurociência, isso se conecta com a redução da antecipação ameaçadora no circuito de previsão cerebral. Quando o futuro deixa de ser interpretado como risco constante, o sistema nervoso reduz o estado de alerta antecipado e o presente ganha mais espaço interno. Agora, pensa com calma. Quantas vezes você viveu mais no depois do que no agora, mesmo estando fisicamente aqui? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Eu só vou ficar em paz quando minha vida estiver resolvida." E eu respondi: "E se a vida não for algo para ser resolvido, mas algo para ser vivido enquanto nunca está totalmente resolvido?" Ele ficou em silêncio, porque aquilo quebra uma ilusão muito profunda. A ideia de que existe um ponto final onde tudo finalmente se encaixa. Agora pensa, e se a vida nunca foi sobre chegar num estado final, mas sobre aprender a caminhar com o que nunca termina de se ajustar? Respira, porque quando isso começa a ser percebido, a urgência começa a perder força, não porque os problemas sumiram, mas porque eles deixam de ocupar o centro da sua identidade. E nesse deslocamento, algo muito importante acontece. Você deixa de ser alguém tentando se tornar e passa a ser alguém atravessando, já sendo, já vivendo, já consciente, mesmo em meio ao incompleto. Respira, e quando isso se aprofunda, a sensação de falta constante começa a diminuir. Não porque tudo foi preenchido, mas porque você parou de tratar a vida como um vazio a ser corrigido o tempo todo. E isso muda tudo. O modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir fica mais leve, mais direto, menos reativo. E aos poucos, você percebe algo simples. Viver não exige conclusão, exige presença. E quando isso fica claro, o caminho deixa de ser uma corrida e se torna um encontro contínuo com o que já está aqui, agora, acontecendo. E quando esse encontro contínuo começa a ser vivido de verdade, algo dentro de você muda sem precisar anunciar nada. Você começa a perceber que a vida nunca esteve parada, nem esperando uma versão melhor sua para começar de verdade. Respira. E isso reorganiza profundamente a forma como você se trata por dentro, porque a ideia de ainda não sou suficiente começa a perder sustentação. Na neurociência, isso se conecta com a diminuição da atividade de autocrítica excessiva associada ao circuito de avaliação interna. Quando essa rigidez diminui, o cérebro sai de um modo constante de comparação e correção e entra em um estado mais funcional de aprendizagem contínua. Agora, pensa nisso. Quantas vezes você se colocou em espera, como se só depois de mudar algo você pudesse finalmente viver com dignidade interna? Silêncio. Eu me lembro de um discípulo que dizia: "Quando eu melhorar, eu começo de novo." E eu respondi: "Mas você já está começando o tempo todo." Ele ficou quieto, porque percebeu que estava adiando a própria vida dentro da própria vida. E isso é uma das ilusões mais sutis, a sensação de que existe um momento ideal onde tudo finalmente vai se encaixar. Mas esse momento nunca chega completo, porque a vida não trabalha com versões finais, ela trabalha com processo. Agora pensa, e se você não estivesse atrasado, nem incompleto, nem fora de forma,
mas simplesmente, em desenvolvimento constante, respira. Porque quando isso começa a ser sentido, a exigência interna começa a suavizar. Você para de se exigir perfeição para poder existir e começa a se permitir existir enquanto imperfeito. E isso muda profundamente a experiência de estar vivo. Menos peso, menos cobrança, menos guerra interna. E nesse espaço, algo muito importante aparece. Um tipo de dignidade silenciosa, que não depende de desempenho nem de resultado, apenas da sua presença aqui. E quando isso se consolida, a vida deixa de ser um projeto que precisa ser concluído e passa a ser um fluxo que você aprende a habitar, com mais consciência, mais calma e mais verdade. E quando esse fluxo começa a ser sentido de forma mais direta, você pode por alguns instantes simplesmente parar de tentar entender tudo e apenas estar aqui. Respira-ne se puder. Deixa o corpo encontrar uma posição um pouco mais confortável agora, sem forçar nada, só permitindo que o peso do corpo encontre apoio onde ele já está. E enquanto isso acontece, você não precisa mudar nada dentro de você, só observar, como se você estivesse, gentilmente, voltando para si. Respira, percebe o ar entrando, sem precisar controlar, e saindo, sem precisar segurar. E entre uma respiração e outra, existe um pequeno espaço, quase imperceptível, onde nada precisa ser resolvido, nem decidido, nem compreendido, só sentido. Agora, leva a atenção para o corpo e percebe que mesmo sem você fazer nada, ele continua aqui, sustentando você, como algo que sempre esteve presente, sem exigência, sem pressa. Respira e deixa a ideia de preciso chegar em algum lugar descansar por um momento, não como esforço, mas como descanso mesmo, como se por alguns instantes você pudesse simplesmente não carregar isso, e percebe como isso muda o espaço interno, um pouco mais amplo, um pouco mais silencioso. Na neurociência, momentos assim se aproximam de estados de maior integração entre atenção e regulação emocional, onde o sistema deixa de estar em modo de resposta constante e entra em um tipo de presença mais estável. Agora, sem tentar fazer nada com isso, só observa o que acontece quando você não está tentando melhorar esse momento, nem consertar nada, só estar aqui. Respira. E talvez você perceba que existe algo em você que nunca precisou de esforço para existir, algo que observa de algo que sente, algo que permanece, mesmo quando tudo muda. E não precisa dar nome a isso, nem explicar, só reconhecer silenciosamente. Isso está aqui. Respira, e por alguns instantes, permite que isso seja suficiente, sem acrescentar nada, sem tirar nada, só isso. E quando pensamentos aparecerem, você não precisa lutar com eles, apenas percebe, como nuvens passando, sem precisar entrar em cada uma. E volta gentilmente para a respiração, como quem volta para casa, sem pressa, sem cobrança. Respira. E nesse retorno simples, você pode perceber que nunca esteve realmente perdido, apenas distraído. E agora, por um instante, está aqui, inteiro o suficiente para apenas continuar. E nesse instante final, não existe mais nada que você precise alcançar. Só esse reconhecimento simples. Você já está aqui. Respira. E talvez isso seja o mais importante de tudo. Não a resposta perfeita, não a certeza absoluta, mas a capacidade de voltar para esse ponto interno, mesmo no meio da vida, acontecendo. E quando você começa a confiar nisso, o caminho deixa de ser uma cobrança e vira um aprendizado contínuo, mais leve, mais humano, mais possível. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, se tocou em algo aí dentro, se trouxe um pouco mais de clareza ou calma, deixa o like, se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso também. E se quiser,
Compartilha com alguém próximo. Às vezes uma simples mensagem como: essa chega exatamente onde precisa chegar. Respira e lembra, não precisa ter pressa. Cuida de você. Com mais gentileza, com mais presença, um passo de cada vez. E a gente se encontra no próximo vídeo. Fica bem, de verdade. Até logo.